Olá, pessoal. Meu nome é Karen Devitt e hoje eu vou fazer a apresentação da... É uma apresentação apenas, não é uma introdução à aula da Rorá. Vou apresentar o curso da Rorá para vocês, como vai ser esse curso, o que vai ser ensinado nele, qual vai ser o tempo de duração, e vou explicar um pouco sobre essa matéria. Vou falar um pouco sobre a Rorá, tá? Vocês vão me ver frequentemente paramentada, né? Vestida de hindu, vestida de mulher hindu com bindu na testa, né? De lacão, de sari. Por quê? Porque às vezes ou eu estou vindo de um ritual que eu acabei de fazer, ou às vezes eu estou indo para um ritual e eu vou aproveitar esse tempo tanto para poder fazer a gravação do meu curso, né, para os alunos, quanto para poder colocar aqui no canal algumas aulas gratuitas sobre as bases da astrologia védica. Eu vou falar sobre os Navagrahas, aos poucos, vou passar para vocês a minha experiência. Olha só que bacana, vou passar para vocês a minha experiência, os darshanas que eu recebo durante as pujas que eu faço para os Navagrahas, né? Eu sempre estou agradando os Navagrahas, sempre estou fazendo Navagraha Shanti Puja para eles, então eu tenho, assim, uma conexão bem forte com eles, com esses devatais. E eu vou passar esse conhecimento também, através dessas aulas para dos Navagrahas. Eu vou falar sobre nakshatras, eu vou falar sobre bhavas, eu vou falar sobre assuntos sobre argalais, sobre aspectos, vou falar, em suma, sobre um pouquinho de cada coisa, sobre as bases da astrologia védica, para orientar, de acordo com a astrologia védica clássica, né, aqueles que acompanharem o meu canal. Vai ser bem bacana aí essa sequência de vídeos, videoaulas que eu vou publicar aqui no canal. Tá? Mas essa aula de agora não é uma aula, eu tenho que me corrigir, não é uma aula, é apenas uma apresentação das aulas que eu vou dar sobre a Rorá. Primeiramente, a Rorá, eu vou começar com ela, com a carta divisional que fala sobre a vida financeira da pessoa. Então, eu vou compartilhar com vocês um slide que eu fiz, porque fica bem melhor para poder fazer uma apresentação. Ali vocês têm os nomes específicos do que eu vou mencionar aqui. Isso é muito importante, correto? Então, vamos lá? Então, Rorá, D2, fala sobre a vida financeira, mas não apenas sobre a vida financeira. Isso eu vou explicar no curso. Por que não apenas sobre a vida financeira, Karen? Porque a Rorá, ela tem a ver com a casa 2. A casa 2, em suma, é a casa das finanças, mas ela também representa a vida familiar da pessoa, correto? A Rorá, ela tem uma base definida. Ela é dividida em duas partes iguais. A metade governada por Sol, a metade governada pela Lua. São as duas luminárias que são os devatais presidentes os governantes planetários dessa divisional, correto? E essa divisional, ela abrange em si tanto o ascendente, que é a inteligência da natividade, que vai ajudar a natividade a lidar com a vida financeira, quanto também abrange a casa 2, que é a casa principal das finanças, e a casa 12, que é a casa em como você gasta o seu dinheiro, as suas despesas. Tem a ver com a casa 2, que mostra como você lida com a sua aquisição financeira, e também com a casa 12, como você lida com os gastos na sua vida financeira. Então, abrange em si 3 casas. Isso é um fundamento que está implícito na definição da Rorá, como eu irei ensinar no curso. Correto? Vamos lá, eu vou passar para esse ensinamento. Vou falar agora sobre uma breve definição sobre a Rorá. Tá? A palavra Rorá, ela deriva da palavra Ahoratra,
Ahorata. Aqui, em sânscrito, transliterado aqui. A primeira parte dessa palavra é Aho, que significa dia, ou período da luz solar. E a segunda parte dessa palavra é Ratra, que significa noite. Então, quando a gente remove a letra A de Aho e Tra de Ratra, tá? Fica Rorá. Fica Rorá. Nós obtemos essa palavra, uma nova palavra, Rorá. Então, na definição de Rorá, Rorá significa exatamente isso. Significa essa palavra, dia e noite. É um dia inteiro formado por 12 horas de luz solar e 12 horas de noite. Então, eu coloquei aqui, vara, um dia de 24 horas. A palavra Rorá significa, precisamente, a divisão de 2 vezes um vara. Um vara é um dia da semana. E nós chamamos de Varesha o governante planetário daquele dia da semana. Tá? Por exemplo, hoje é sábado. Né? Hoje é sábado. E quem governa sábado é Saturno, Shanideva. Então, Shanideva é o Varesha do dia de sábado. Correto? Então, assim, a palavra Rorá implica principalmente a divisão de 2 vezes um vara, que é um dia da semana. A visão geocêntrica, por que trazer isso para cá? Né? Porque a divisão em 2 partes iguais do dia, ela está relacionada com a visão geocêntrica do universo. Essa visão geocêntrica do universo, ela é muito antiga. É a definição primária que deu origem ao Bhachakra. E o Bhachakra, na verdade, ele é o próprio zodíaco. Tá? Num sentido mais abrangente, ele se refere a todo o corpo de constelações pelo qual as predições são feitas. No hinduísmo, o Bhachakra simboliza todo o corpo de Narayana, em seu aspecto físico, que é o material, que é chamado de Brahmanda. Mas eu não vou explicar agora o que significa o aspecto material de Narayana, porque demanda tempo e foge do escopo dessa apresentação, claro. Mas se tiver alguém assistindo aqui e que tiver interesse nessa parte de conhecimento, pode acessar a minha tradução do Brihat Parashara Shastra, que está lá no meu blog, porque lá eu coloquei uma explicação bem detalhada na tradução do capítulo 1, que é o capítulo que fala sobre a criação dos mundos, como foi ensinado por Parashara Muni. Então, continuando, o que é a visão geocêntrica? É a visão que coloca o planeta Terra fixo e todos os planetas e as constelações girando em torno da Terra. Essa é a antiga visão que deu origem ao Bhachakra. Tá? Além disso, o movimento aparente do Sol e dos outros planetas também está implícito na causa das metades do dia e da noite. Correto? Porque, como o Vará é definido do nascer do dia ao nascer do Sol do outro dia, e o Sol é a causa e, portanto, soberano dos dias, essa visão dividiu metade diurna, metade noturna. Mas, desde aquela época, considerando que a Terra era fixa e o Sol girava em torno dela, causando dia e noite, noite e dia. Então, o Sol é o senhor da metade diurna e é a parte mais brilhante de fonte de luz durante o dia. Mas entre as luzes da noite, quando os nakshatras estão visíveis na abóbada celestial, né? O mais brilhante corpo celeste é a Lua, mas ela não tem luz própria, todos sabem, ela reflete a luz do Sol. Correto? Mas ainda assim, mesmo sendo apenas uma reflexão da luz do Sol, a Lua é o governante tanto da noite, da parte noturna, quanto dos nakshatras. Então, estabelece-se assim, Sol é Karaka do dia. Karaka significa dor. E Chandra é Karaka da noite e de todos os nakshatras. Significa que ele é senhor sobre todos os nakshatras. Bom, a finalidade da Horá. Basicamente, a Horá é utilizada para estudar a vida financeira da natividade. E ela deve ser utilizada junto com a Kartarashi, nunca isoladamente.
Existem muitos modelos de Horá. A Horá, ensinada por Parashara, e outras Horás que surgiram por estudo e modificação, com o passar do tempo, da ideia central, ao qual deu nascimento a essa divisional. Através da Horá de Parashara, é possível predizer períodos favoráveis para ganhos ou perdas e assim evitar investimentos de riscos em períodos não favoráveis, certo? Mas a Horá também, ela mostra se existe karma favorável para ganhos relevantes na vida, ganhos financeiros relevantes na vida. Quer esses ganhos venham pela vida profissional, por herança, por loteria, ou por golpes de sorte, não é verdade? Mas a Horá, aqui eu coloquei uma relação da natividade, né? Ela não mostra apenas a vida financeira, ela mostra a sua relação com o mundo em geral, tanto a partir do seu círculo interno e familiar, quanto do círculo externo e social. Tá? Ela está relacionada com essas áreas da vida também, como nós vamos ver no curso. Bom, o que nós vamos aprender, o que será ensinado nesse curso? Eu vou ensinar nesse curso como calcular a Horá corretamente, o significado e aplicação dos governantes planetários, o significado e aplicação dos devatas presidentes. Tá? Basicamente, a Horá tem dois devatas presidentes, que são os devas, os devatas, tanto devas e devis, incluídos ali, e os pítaros, que são os nossos ancestrais, e tem apenas dois governantes planetários, presidentes, que são Surya e Chandra, certo? Eu vou explicar sobre o significado dos elementos, todos os elementos pertinentes da carta Horá, que esses elementos, eles fundamentam a carta, eles dão a base para o entendimento e a aplicação correta dessa divisional. Eu vou falar sobre a força e a fraqueza dos planetas na Horá e como identificar isso. Nós vamos fazer um estudo sobre os nodos na Horá e vamos ver como eles se aplicam de um modo diferenciado dos outros planetas. Como se forma, como se sustenta e como é destruído os Raja Yogas. Como utilizar os sistemas de dashas para fazer predições com essa divisional. Vou falar um pouco melhor sobre a visão geocêntrica do universo e como ela está relacionada com a Horá. Vou dar a visão, a simbologia, né, por trás da visão material e espiritual presente na Horá, que essa visão material e espiritual justamente dada pela tríade Lagna, casa 2 e casa 12, como vou explicar, por que casa 1, casa 2 e casa 12, por que essas casas estão relacionadas com a Horá, não é? E como aplicar esse conhecimento com essas casas, isso é importante. Vou falar sobre as casas na carta Rashi associadas com a Horá e como trabalhar essa associação corretamente. E o mais importante, né, também é vocês conhecerem os upayas que estão relacionados com essa divisional. O que seriam upayas? Alguns já conhecem, né? Mas aqueles que não conhecem, eu vou explicar aqui brevemente. Upayas são medidas corretivas, são rituais védicos aplicados na retificação de determinados posicionamentos no gráfico natal, nas divisionais, e que são úteis para corrigir aquela área da vida, para afastar problemas, para fortalecer o planeta, que é um significador primário de um assunto que precisa ser retificado, de um assunto que está trazendo problema para a natividade. Eu vou falar sobre os sistemas do CNL e do Kashnata Horá, que seria CNL. CNL é a sigla de Câncer e Leão, que é a divisional tradicional de Parashara. E vou ensinar através de muitos exemplos de cartas natais. Vou colocar muito exemplo de carta natal para estudo. E através delas nós vamos estudar cada item desse aqui, cada item do que eu abordei da teoria, nós vamos aplicar no estudo das cartas natais, de modo que vocês consigam aplicar, depois dessa aula, esse conhecimento tanto no gráfico de vocês, que é um gráfico conhecido, não é? Quanto no gráfico de pessoas desconhecidas, porque vocês estarão confiantes. Como eu sempre ensino no meu curso. Primeiro, aprenda
a analisar o seu gráfico. Depois, começa a aprender a analisar o gráfico de pessoas próximas a você, que você tem conhecimento de vida. E no final, você estará confiante para analisar gráficos de pessoas desconhecidas. E você vai dizer, isso vai acontecer no período tal. Vai ser exatamente assim. Porque você tem aquela confiança, você estudou tanto, você praticou tanto, tanto no seu gráfico quanto no gráfico de pessoas conhecidas, que você adquiriu a firmeza na predição. Você sabe que a sua predição é correta, que vai acontecer daquela forma, como você está vendo. Porque você tem teoria e você tem prática e você tem experiência. Então, é essa apresentação sobre essa matéria, sobre a Rorá. O curso já vai começar na próxima semana. A inscrição já está aberta. Está aberta desde o momento que eu lancei, que eu falei que eu ia lançar. Mas o que eu queria era fazer uma apresentação um pouquinho mais caprichada para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o que será aprendido nessa divisional. E também falar aqui para vocês que o curso das divisionais é um curso que ele é a parte do curso profissionalizante de 2 anos. Eu abordo sobre as divisionais nesse curso profissionalizante de 2 anos, mas o que eu quero fazer aqui, com um curso específico para as divisionais, é uma extensão, como se fosse assim, uma especialização daquele assunto em si. Se fosse uma faculdade, seria exatamente esse o ponto do curso das divisionais, uma especialização. Lá na Índia, as universidades ensinam sobre astrologia. Falta nós termos universidades aqui no Brasil que façam o mesmo. Não é? Ensine de uma forma didática sobre a astrologia. Seria bem bacana se nós tivéssemos, né? Então, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Eu peço que vocês deixem seus comentários lá no vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário que seja, né, que possa acrescentar, pode deixar lá para mim, tá? Que eu vou passar, vou dar uma lida e vou responder. Então, agradeço a presença de todos que vieram assistir essa apresentação do curso da Rorá e me despeço aqui. Namastê.